Então, Entendeu os Dá pra perfis. começar, eu acho. Pode, Jeff? A gente pode ir por esse caminho. E aí vamos... Eu lavei meu cabelo, fiz chapinha, botei a melhor roupa que eu tinha e fui. Linda pra sair. Eu tava maravilhosa, né? Dentro do busão, lá em Porto Alegre, indo lá pra Zona Norte, pra dizer que eu, né? Tá bom, muito obrigada, mas não quero mais. Como é que tá meu... Como é que vocês estão sentindo? Eu tava olhando pro teu cabelo porque... A tua Aonde câmera você que faz fica seu mais cabelo? reta, Tá um essa aqui, ó, brilho. tá lindo, né? Eu faço um salão de um casal muito, muito top. E o meu marido hoje decidiu passar papel alumínio no meu cabelo. Vai tirar o frizz. Eu lavei em casa, eu não consegui na sexta-feira, que eu queria agendar, mas aí foi uma correria. Aí eu, vou lavar em casa, vou secar, vou fazer uma chapinha. Tá lindo. E eu disse, ai, amor, mas não tá legal isso. Peraí, amor, eu vi um Reels de um papel alumínio, já vamos ver se funciona. E ele, meu Deus, e aí ele passou no meu cabelo. Ele faz trança no meu cabelo, eu vejo os vídeos, ele é muito bom. Ele arrasou. Eu vou sair de um Motorola, eu quero ir pra um Nokia... como é que é? Flip, aqueles de abrir e fechar. Aqueles V3 que tinha na Motorola. V3, enfim, Samsung. Ele era o, né, todo mundo queria. Exato. Faz uma trança embutida pra mim, aquele dali, olha o vídeo e vai lá. E ele consegue. E ele consegue fazer. Aí, tá vendo? Muito. Não sou a única Mas sortuda, não sou a única sortuda. Aí a tua câmera é essa aqui. Essa aqui, tá. Isso, mas aí... Só se tu quiser falar alguma coisa mais específica, Tá, assim. eu vou tentar me controlar, porque minha descendência é alemã, mas eu com a italiana, assim, ó, pode derrubar todos os microfones. Então, simbora, foi? Simbora. Começando mais um episódio do nosso podcast, hoje com uma convidada super especial. Muito. Primeiro eu quero agradecer aos nossos apoiadores, Viva Farma Farmácias, Maria Acessórios de Luxo, Cláudia Store, Homem.com, Espaço Menon. Bem-vinda! Vai ser um papo super legal, galera. Super. Não, a gente já tava aqui Obrigada, conversando tô com ela animada. e fascinados. Muito. Já tô cheia de perguntas, cheia de coisa. Então começa. Pra Vai fazer. lá, se joga. Gente, hoje o nosso bate-papo é com a Franciele Nunes. A Fran, ela frequenta o salão, frequenta o Casa Gamba. E a gente sempre, mesmo sem sentar com ela muitas vezes pra ficar batendo papo, que seria uma delícia com certeza, a gente ficava admirando e olhando o comportamento Sempre dela. tem papos com super essa legais. percepção, porque ela tem Né, papos mesmo? super legais. E o pouco que a gente conversava vinha muito de encontro, né? E é por isso que a gente convidou ela aqui para bater esse papo com a gente, para que vocês conheçam ela também e vocês entendam o porquê que essa mulher fascina tanto. Obrigada. Obrigada. Bem-vinda. Fico muito Seja feliz. bem-vinda, Fran. Me senti muito honrada com o convite. Eu ainda brinquei assim, ainda bem que eu tenho roupa pra isso. Se eu não tivesse, eu ia dar um jeito de ter, né? De ter um look aí no fim. Estamos Todos todos de aqui. cinza, né? Todos Isso é sintonia. combinando. Estamos Sintonia. sintonizados. Vamos lá. Fran, a gente estava aqui batendo um papo sobre a tua história e eu estava te escutando. Vai muito de encontro com a minha, porque a minha vida também sempre foi muito comercial. E você estava falando e eu estava meio que voltando no tempo, porque as palavras todas se encaixam no universo único, né? Me fala um pouquinho sobre como que foi a área comercial para você, como que ela se abriu para você e o que te encanta nisso? Porque hoje, pela tua história, quando a gente olha para você, você full time comercial, né? Sim. Já tentei me desvincular da área comercial, mas não funciona. Não rolou. Não deu certo. Eu tive que voltar, né? Pegar minha malinha, minha agendinha, que eu adoro ainda escrever, né? Eu sei que é tudo muito digital hoje em dia, mas eu preciso ter o papel, a caneta ainda. Mas eu acho que faz bastante diferença, né? Esse fazer, o sinestésico, né? Exatamente. Até mesmo porque eu aprendo ouvindo e depois fazendo. Então, vocês vão me ensinar alguma coisa, vão me ensinar uma mecha. Eu vou ver 1, 2, 3 vezes. Tu vai fazer comigo, tu vai me ensinar uma e vai me acompanhar 2. Na quarta eu já vou fazer. Então, mais auditiva e Eu sinestésica. vou ouvindo e depois eu vou lá e faço. Né? Outras pessoas não, elas precisam ler e já ir escrevendo. O auditivo é por último. E é muito interessante e importante, eu acho, para as pessoas conhecerem esses vieses, porque às vezes com filhos, por exemplo, né? Eu que tenho 3, sou novinha da gente, mas tenho 3 filhos. 3 filhos. Lindos. Até mesmo na hora de dar alguma orientação para eles. Qual que é o perfil deles? Como que eles se comunicam? Ou com um cliente, né? A gente está falando de área comercial.
como que ele chegou até mim? Ele fala mais, ele observa mais, ele é mais metódico, chegou antes do horário, como é que isso funciona? E a minha história com a área comercial, ela vem desde muito nova. Né? Eu estava comentando com a Bruna que o meu pai, ele é marceneiro. Né? Então, desde que eu me entendo por gente, eu vi meu pai trabalhando, fazendo móveis e entregando e viajando, indo a Porto Alegre, indo a Gramado, Canela, ele teve uma loja em Porto Alegre também de móveis de Gramado. E eu ouvia muito, né? Eu ouvia muito, eu queria as coisas. Enquanto criança, tu quer ter o mesmo que os amiguinhos têm. Na época eu tinha aqueles tamancos do El Chan, da Sheila. Ai, super famosa. Da tiazinha. Eu quero ter aquele tamanco. Não, no dia que tu crescer e trabalhar, tu vai poder comprar. E isso ficou na minha cabeça. Bom, então eu preciso ter dinheiro pra comprar, porque minha mãe e meu pai não vão me dar, mesmo que eles tenham ou não tenham, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que ter atitude e ir atrás daquilo que eu quero. Então, o que aconteceu? Eu comecei a criar estratégias para fazer o meu próprio dinheiro ali, já com 10, 11 anos. Então, eu negociava com meu tio, com meu dindo, né? Meu padrinho dizia, olha, de repente não quer que eu... Meu tio, principalmente, ele tinha eu nunca vou me esquecer disso. Ele tinha um tênis branco, ele adorava, mas ele queria branco. Só que, onde nós morávamos, né? Onde até chegar a fábrica de móveis, tinha muito barro. Ele disse, realmente não quer que eu lave pra ti? É R$1, 50 centavos. E assim eu ia indo. Ele me trazia depois me trazia outro. Aí eu pedi pro meu Dino, quer que eu dobre roupa? Por que eu faço isso? É tanto. Mas era uma troca, né? Eu te faço esse serviço, mas aí tu me retorna aí com... Então eu comprava meus lanches, ia tendo... Era pouquinho, mas foi o início. E eu nunca fui uma criança de ficar brincando de boneca. Eu sempre fui muito de querer estar no meio dos adultos e querer aprender, entender, conhecer. E ficava observando, estava sempre ali infiltrada. Né? E na marcenaria do meu pai não tinha secretária, não tinha recepcionista. Então, qual que vai ser o meu estágio? Eu me sentava lá e atendia o telefone. Móveis Nunes, Franciele, boa tarde. Já nunca mais. Luiz. Então, o Luiz, ele não está, ele está em um atendimento, eu posso te ajudar? Então, eu contratei um projeto XY lá, só um minutinho, deixa eu ver com o pessoal aqui da marcenaria, em que pé que tá esse projeto? E eu ia lá, fulano, Zezinho, Joãozinho, a dona Maria... Tá na linha ali perguntando, isso aqui tá quase, daqui a uma semana, mas vai chegar no prazo. Aí chega, olha, pelo que eles me comentaram aqui, vai chegar no prazo. Mas vamos fazer o seguinte, vou anotar teu telefone. Assim que o Luiz retornar, eu confirmo com ele, ele entra em contato. Gente, isso é tão difícil. Né? É uma coisa tão natural, né? Mas é tão difícil conseguir pessoas com esse perfil, não é? A gente sofre muito. A gente sofre muito. Uma pessoa assim que seja dinâmica. Comunicativa e dinâmica ao mesmo tempo. Que consiga desenvolver, resolver. Né? Porque os dominantes, o que eles querem também? Tu tem um problema, tu resolve, tu já me traz a solução. Isso. Tu não vem me perguntar o quê? Tu tem liberdade. Tu tem liberdade, eu confio em ti, por isso que tu tá na minha equipe. Então vai lá e faz. Isso aí. Só que aí, se o comunicador, né, ou o influente, ele não tem esse entendimento do perfil, ele vai entrar em conflito. Ele vai se magoar, ele não gosta de mim, ele só briga comigo, ele só me repreende, ele não me reconhece. Então começa toda uma novelinha mexicana ali, né? Que não tem nada a ver. E outra coisa, o dominante ele não leva pra casa. Ele resolveu contigo, ele resolveu. Amanhã é outro dia, ele nem vai levar. Não, isso aqui é o pessoal, o trabalho é o trabalho, e eu não tô levando isso pro lado do pessoal. Eu sou essa pessoa. Eu tô tendo uma conversa séria contigo, mas isso aqui não é uma briga. Só que outros perfis podem achar arrogante, egocêntrico. Ele tá se achando, porque ele é o dono, ele tá se achando porque ele é o melhor vendedor. Então, a importância de conhecer os perfis, né, o seu perfil comportamental, não é só para o desenvolvimento pessoal, mas é para que eu me relacione melhor, para que eu conquiste, né, novas posições, para que eu cresça. Você aprende a lidar com esses perfis, assim, de uma forma diferente... Quando você desconhece, que aí você leva para um outro lado, nada a ver, né? E aí a gente vai também... Porque, assim, perfil comportamental, a gente tá falando da personalidade da pessoa e não do caráter dela. Isso é importante deixar bem claro, né? Eu tô falando do perfil. Isso. O caráter é outra coisa. Porque daí a gente tem muito a ver também com coisas que a gente não pode mudar. O meio em que eu fui criada, a forma como eu fui criada, né? Onde eu nasci. Essas coisas que a gente não muda. Isso e o meio, ele vai nos moldando também. Mas nós precisamos ser autorresponsáveis, buscar o conhecimento, quebrar os ciclos,
dizer, ó, o que aconteceu até aqui é isso, mas com isso eu faço isso. Desse limão eu faço uma limonada, eu faço mais uma mousse, eu uso o limãozinho para botar a mousse dentro e assim a gente vai indo, né? Mas também precisa entender que não são todos que vão ter essa força e esses recursos, né? Muitas vezes para sair desse... Exatamente, não vão ter... Eu acho que até recurso interno mesmo, né? Porque por mais que se desenvolva tudo isso, muitas vezes tem uma pedra que bloqueia mais de repente, exatamente, né? Até mesmo. E até desmanchar isso leva tempo. Se a gente fala de fisiologia, a gente fala de vitamina D, a gente fala de B12. Então, a gente sabe, hoje é comprovado que vitamina D, a gente faz tudo girar, né? Tu pode ter depressão se tu tá com a tua vitamina D lá no chinelo, né? Tá muito baixa, a tua B12, tu não tem memória, não consegue raciocinar. E aí, muitas vezes, a pessoa vai ser taxada como, de repente, tem dislexia, por exemplo. Mas não, ela só tá com falta de memória, ela só não tá conseguindo ver, porque tem alguma coisa no organismo dela que não tá funcionando bem. Automaticamente ela não vai dormir bem também, vai chegar cansado no outro dia e aí vai gerando. Vai girando. Eu tava vendo outro dia uma psiquiatra falando disso, em que a maior parte dos casos depressivos, eles não são, falando de uma forma bem da mente, né? É da bioquímica. É de falta do recurso do corpo. Então, é B12, é vitamina D, magnésio. E tudo isso vai gerando quadros depressivos. Exatamente. E te traz uma falsa depressão, né? Na Sim. verdade, é uma real, mas não é daquilo que se imagina, né? É de um outro lugar. Exatamente. Então, voltando ainda ao gancho lá da questão de como que eu entrei nesse universo comercial, né? Porque a sanguínea aqui, né? Começa no assunto, mas no final dá tudo certo, meu gente. No final acaba todos. Então já coloca aí hashtag, né? Sanguínea. Já vai anotando. Já vai anotando. Depois vou botando embaixo no comentário ali. Quem que vocês acham que são em termos de personalidade? Eu fui, então, fazia os meus meshes, né? Vamos dizer assim, num português bem claro, né? Pra ir ganhar um dinheirinho. E nessa ocasião, nós morávamos em Venâncio Aires. Meu pai, como tinha muito cliente pra cá, basicamente todos os clientes era mais aqui pra cima, era Serra e Porto Alegre, nós nos mudamos pra Porto Alegre. E aí, eu cheguei e tinha que fazer um novo networking ali, né? Porque eu não podia deixar de ganhar meu dinheirinho, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a revender Avon e Natura das revendedoras. Então, eu terceirizava ali, né? Ela era responsável dos pedidos, mas eu vendia pra minha mãe, vendia pro meu tio, vendia... Eu quero o quê? Eu quero, esse gloss, daquela época, aqueles gloss rolon, né? Então tá. Então, quanto que eu preciso vender pra ter a comissão que vai pagar esse gloss? Então, meus tios, os funcionários do meu pai eram os meus clientes. E que idade você tinha nisso? Eu tinha 12. Nessa época eu tinha 12. E aí foi indo, né? Eu nunca tive mesada, nunca fomos. Minha família nunca foi de deixar isso muito direitinho de ensinar sobre finanças, assim como a grande maioria dos brasileiros, né? A gente não teve essa instrução desde o berço, né? Poucos foram os que tiveram. Então, aos 15 anos, os meus pais se divorciaram, eles se separaram. E automaticamente, era uma coisa intrínseca, minha mãe não precisou me dizer, olha, tu precisa trabalhar agora pra me ajudar, né? Eu já sabia. E como eu estudava em Porto Alegre no Instituto General Flores da Cunha, que era por sorteio. Então, no primeiro ano, eu precisava estudar à tarde para conseguir depois passar para manhã. Quando eu consegui, eu já estava na idade de estágio. Então, eu fui atrás de estágio, comecei a trabalhar em uma clínica odontológica, né? Eu comentei com a Bruna. Comecei a trabalhar nessa clínica, na recepção. O que faz sentido, porque o perfil comunicador, tu vai conversar com as pessoas, enfim, né? E a menina que estava na recepção foi para dentro do consultório ser auxiliar, né? Fazer um papel ali a 4 mãos com a proprietária da clínica. E ela não se adaptou. Contudo, porém, entretanto, eu também não estava tão adaptada, porque eu nunca tinha feito um curso de informática, que era muito famoso naquela época, né? Conhecia o Word, Excel, clica, desliga na calculadora, mas eu estava me virando. Né, recebi oportunidade, eu vou dar um jeito de destrinchar isso aqui, né? E aí a doutora Fabiana, então, o que ela fez? Fran, quem sabe tu não quer vir pra dentro do consultório, porque eu estando lá na recepção, ainda assim, eu estava dentro lá, sabendo que tá precisando de alguma coisa, um papelzinho, uma aguinha, uma coisinha, e eu ouvindo. Aí eu aprendi já a esterilizar, pra ajudar a Carol, porque era 2, 3 consultórios que ela auxiliava ao mesmo tempo. Então, quando ela não tinha tempo e eu estava vaga lá na frente, eu ia lá, esterilizava. Então, eu comecei a saber... Em um mês, eu já sabia o nome dos instrumentos. Eu sabia onde ficavam as coisas, as caixas dos modelos e tudo mais. Então, a doutora Fabiana decidiu mudar, a Carolina voltou para a recepção e eu fui para dentro do consultório.
Chegou um momento que eu não precisava mais nem perguntar para o paciente qual é a cor do elastique, que naquela época ainda dos aparelhos, de trocar e tal. Então tinha algumas pessoas que eu sabia que era sempre prata, outros era sempre preto, aí tinha os que gostavam de mudar, tinha crianças que queriam sempre botar colorido. Então a doutora Fabiana sentava e já tinha todos o instrumental do elastique, quase todos eles prontos, ela só ia tirando e botando, porque eu tinha também que me organizar para atender os outros 2 consultórios. Passei 3 anos com a Fábio lá, né? E ela tinha um temperamento dominante. E para quem trabalhava com ela, era um perfil arrogante, era um perfil bipolar. Eu até comentei, né? Se fosse para dizer o que perfil a Fábio teria, não é bipolar, é tripolar. Porque de manhã ela chegava tranquila, de tarde ela estava começando a se cansar e de noite ela estava exausta. Porque era muito paciente. Muito atendimento. Mas quem chegava lá para trabalhar ou para fazer teste, enfim, não queria ficar por conta deste temperamento. Ela tinha dessa personalidade. E eu fiquei praticamente um ano e meio, sozinha, atendendo os consultórios. Aí tinha fono, tinha psicóloga, e eu fui me organizando. Então, o que eu fiz? Eu tinha que olhar assim, estrategicamente. Eu chegava antes do meu horário, para dar uma geral, ver se estava tudo ok, porque depois eu ia ter que administrar ainda a Fábio ali em cima de mim, né? Então, eu chegava e ligava para ela. Doutora Fabiana, o paciente tal vai chegar daqui a pouco, horário tal. Então, se era às 9, eu chegava às 7h30 e ligava, porque eu sabia que ela ia entrar numa soneca ainda, eu ia ter que ligar de novo para ela não se atrasar. Porque se ela se atrasasse e começasse atrasado o paciente, acabou ia cascatear. Pronto, aí eu tava ferrada. Porque eu tinha que cobrar, eu tinha que agendar, tinha que fazer, né? Então, passei a controlar as contas pessoais dela. Eu sabia o dia que tinha que pagar o carro, o IPVA, o seguro, a luz, a água, tudo das questões pessoais dela, né? E eu ficava lembrando ela, mas quando tinha que pagar, ainda além de eu fazer essa questão toda de recepção, de auxílio a 4 mãos, eu ia no banco, eu ia na lotérica e ficava sempre até muito tarde. Às vezes era 10 horas, eu estava lá ainda. E assim, vestia a camiseta mesmo, porque o trabalho é uma realização para muitas pessoas. E para mim o trabalho era onde eu estava vendo o meu dinheirinho, né? Era R$250 naquela, mas R$250 naquela época era, meu Deus do céu, era muito dinheiro, né? Mas eu fui me cansando. E aí eu tive o que a gente chama hoje de burnout. Eu tive meu primeiro, assim, aquele burnout mais leve. Eu já estava saturada, eu estava sozinha, chegando muito cedo, saindo muito tarde. Eu pegava 2 ônibus para ir para minha casa, né? Ainda levava, se eu saísse às 10, eu chegaria às 11, 11h30 em casa. Então, era muito cansativo. Né? E ninguém ficava. Então, com quem que eu desabafava? A antiga recepcionista, a gente se tornou amigas, e eu desabafava com ela, porque eu não queria falar mal da minha chefe. Eu só queria dizer, olha, vou desabafar aqui para continuar, né, nesse trabalho aqui também, porque eu ficava com pena dela, porque ninguém queria ficar. Né? Então, foi quando a Carol disse, olha, vai abrir uma vaga aqui onde eu trabalho. Ela trabalhava na TIM, né, como back-office de linhas corporativas, e abrir uma vaga, então, para back-office de renovação. Naquela época, não sei se vocês vão lembrar, ou quem está nos assistindo vai lembrar, não existia portabilidade. Então, quando o cliente, ou eu, enquanto pessoa física, desejasse trocar de operadora, eu tinha que trocar o meu número. E aí começou, então, eu fui trabalhar nessa empresa, né? Começou, então, o quê? Meu lado ali de preciso dar um jeito de resolver isso aqui, porque chegavam os pedidos para mim negados. Essa empresa aqui não vai renovar, ele vai para Claro. Tá, mas por quê? Não, ele não quer. Ele tá achando o nosso minuto muito caro. Tá, mas o nosso minuto é 37, o da Claro é 36. É 1 centavo. Visto todo o contexto, de ter que trocar linha, avisar os clientes que tu tem que trocar. Então eu fazia esse processo de retenção. Tipo, de mostrar o quanto ia ser ruim. Eu ligava. Fulano, aqui é a Franciele, eu trabalho com o João, né? Ele esteve conversando contigo e me informou que tu não pretende renovar as tuas linhas. Eu gostaria de entender o porquê. Aí eu tava justificativo assim, porém, mas olha só, veja bem. Todo o desgaste que tu vai ter, né? Eu tô me colocando no teu lugar. Tu vai ter que avisar os teus clientes de um novo número e de repente eles vão te ligar, não vão ligar pro antigo e aí a pessoa que atender vai ser a outra. E tem toda a questão, né? Claro, até brincava muitas vezes, eu sei que muitas vezes a gente quer deixar de ter contato com alguns, né? Com parentes, então, não quero mais, mas o dispêndio comercial, ele vai ser muito impactado. Então, veja bem, o que é 1 centavo para toda isso que tu vai ter que, né, fazer? Vai levar tempo.
né? Então, todo ano, se tiver que trocar por causa de 1 centavo, tem sim. alguma coisa que eu possa fazer, de repente é um telefone melhor. E às vezes a pessoa só queria um outro telefone, porque a Claro ofereceu um V3 e o meu vendedor lá na época estava oferecendo um Samsung que ninguém conhecia. Aí o medo, né? Não, tem um Samsung, a bateria não vai durar, porque os Nokia, os Motorola, as baterias eram uma semana, né? E naquela época a gente era feliz e não sabia, porque hoje um iPhone dura um dia. Né? Dura um dia. E a gente reclamava daqueles lá ainda. Tinha que carregar uma vez por semana. E trabalhava 8 horas por dia. Hoje a gente trabalha 16, né? Porque tem o e-mail, tem o WhatsApp, tem o Instagram, que é uma ferramenta também de trabalho, né? É verdade. E foi assim. Até que eu também me cansei, porque eu estava fazendo um trabalho de consultor, eu não tinha um reconhecimento de consultor, eu bati a meta que eles tinham me proposto, né? De fazer 500 linhas de renovação naquele mês, e eu ganharia, então, R$2 por linha. E o fio do bigode lá, do gaúcho, não foi, né? E eu decidi, então, que eu ia sair. Fiquei ainda um período, eles me permitiram ficar um período como consultora, mas não tava mais legal. Porque depois que trincou ali, sabe, a confiança, não tem. Tu vai tentar, mas vai patinar. Né? Pelo menos considerando o meu perfil, né? E eu fui pra Claro, que foi quando eu decidi, então, que eu nunca mais sairia de uma mesma concorrente para outra. Tô na TIM, vou pra Claro, não parece ser concorrente, mas eu tô falando de telefonia, tô falando de linhas. Mesma área. E aí fica meio que uma rusga, né? Com aquele, como se... Porque isso é o perfil do sanguíneo. Tu não quer desagradar ninguém. Tu quer que todo mundo fique feliz. Todo mundo, né? Mesmo que tu tenha que deixar o teu de lado para os outros ficar bem, né? Então eu fui pra Claro, fiquei um período, mas isso aqui não é pra mim. É muito rotativo, porque aí tu conversa com várias empresas, tem vários consultores em cima dos mesmos clientes, e também tem a questão do tempo de conversão, né? Tu tem que ir lá, tu tem que visitar. Eu tinha R$100 de ajuda de custo por semana, não tinha um fixo, não tinha nada disso. Nada, né? Sim, até começar a dar o giro da comissão entrar. Exato. Poderia ser comissões de 5, 6, 7 mil? Poderia. Mas até isso acontecer... Já ia estar passando fome já. Eu passando fome, não ia conseguir me desenvolver, faculdade, nada dessas coisas. Não, e às vezes tu nem tem cabeça pra dar continuidade nos negócios, porque tu tá vivendo aquela realidade escassa, né? Exatamente. E é uma área também que te solicita um outro tipo de comportamento, uma vestimenta mais adequada, que seja condizente com aquele meio. Isso tudo é muito importante. Exato. E, inclusive, para autoestima. Né? Ainda mais que mexe com o mundo corporativo, a tua imagem realmente diz muito, né? Diz muito. É absurdo. A história dos 3 segundos, ela é real, né? Ela é real. Ela é super real. Ela é super real. Tu pode chegar ali, tu vai cruzar com um cliente, tu pode cruzar com esse cliente de Havaianas no supermercado, mas depois que ele já te viu de terninho. No executivo, né? Então, isso era uma coisa que quando eu comecei a me desenvolver mais, observar e ouvir, muitas coisas me incomodavam. Eu pensava assim, mas não precisa disso, né? Isso não vai mudar o meu caráter, quem eu sou uma boa vendedora, não tô mentindo. Mas aí tu pensa, mas não é só sobre mim. Não é só sobre Sim, claro. Né? Claro. É sobre o outro também. Então eu comecei a refletir, esse caminho aqui não vai me levar aonde eu gostaria de chegar. Porque na minha infância, o meu objetivo de vida era ser rica. E o que era ser rica na minha infância? Era ter uma casa com ar-condicionado, que a minha melhor amiga de infância, os pais delas tinham, né? Era a primeira casa do bairro, então eu tinha até um campinho de vôlei, piscina. E o que eu imaginava? Bom, uma pessoa que é rica, ela tem uma casa, que tem um ar-condicionado, que tem um computador, que tem uma piscina, que tem carro. E que vai toda sexta-feira na fruteira. Porque eles iam toda sexta-feira na fruteira. Pra comprar as coisas, cucas e coisas que saíam exatamente na sexta-feira. Só que a rotina da minha casa era totalmente diferente. Era aquela coisa de fazer o rancho do mês. Ia lá e comprava pro mês inteiro. Então, a gente acaba desde criança, querendo ou não, por influência ou não, criando comparações. E eu não reclamava da condição que eu tinha. Eu moro aqui, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho ar-condicionado. Não era isso, mas eu pensava, quero chegar aqui. Como eu vou fazer, não sei, né? Mas eu preciso crescer rápido para trabalhar. Então, eu decidi que eu sairia, mas sexta-feira eu tomei a decisão. Eu vou sair dessa área corporativa de telefonia e vou, nem que seja voltar, então, né, para a área odontológica, porque eu tenho o CRO, né, de auxiliar. Eu fiz o curso. A Fabiana, né, enfim, a gente acabou me presenteando, vamos dizer assim, com o curso, né? E aí eu decidi
eu tava super desmotivada, não conseguia mais me arrumar, eu tava assim, indo de qualquer jeito. Eu acordava, nem rímel mais eu passava, não queria mais nem isso. Chegou segunda-feira, eu disse, mas hoje eu vou, pra pedir demissão, mas eu vou assim, ó, arrasando. Maravilhosa. Né? Me arrumei, fiz chapinha, botei a melhor roupa que eu tinha, saia, escarpã, fui trabalhar. Mas já pra anunciar que eu estaria saindo. Então eu recebi uma ligação. É um antigo chefe, que hoje eu vou dar o spoiler, né, que ele se tornou meu chefe, me dizendo o seguinte, olha, Franciele, aqui é o fulano de tal, a gente se conheceu quando tava na TIM, recebi um e-mail teu, mas fiquei 2 semanas aqui procurando teu e-mail e não achava. E eu tô agora numa outra sociedade e eu preciso de 3 linhas. Tu consegue vir aqui hoje? Consigo. Mas eu preciso te dizer de antemão que, caso a gente venha fechar, eu não vou dar continuidade no teu atendimento. Porque hoje é meu último dia. Mas tu já tem algum lugar pra onde tu vai? Já tá... Não, ainda não tem. Mas tu vai dizer, vou sair, mas eu decidi que eu vou sair. Mas eu fui lá... Então estamos juntos, né? Porque eu também vou. E aí 2 horas fui lá, conversei com eles. E o que era essa reunião? Além de ele desejar as 3 linhas, uma dessas linhas seria para um novo comercial. E o que ele gostaria era que o sócio dele me conhecesse, me visse apresentando ali. Já foi uma entrevista, uma dinâmica ali, né? E aí foi quando eles falaram, então, olha, eu tinha a pretensão de fazer o convite para vir trabalhar aqui com a gente, desde lá, né, da outra empresa. Quando foi nos visitar, eu vi o teu perfil, acho que tem tudo a ver aqui com a nossa pegada, né, e o nosso momento. Eu fui a primeira funcionária deles nessa estrutura. E aí eu pensei, funciona. A postura... Ai, muito. Porque a forma como eu podia estar por dentro exausta, cansada daquele universo, mas no momento que eu estou na frente do cliente, que eu estou na frente de uma pessoa, eu não preciso ter ela como meu psicólogo, meu terapeuta. Claro. Exato. Eu estou ali para cumprir o meu papel, né? E eu sei que é difícil muitas vezes a gente deixar os problemas para fora, mas existem momentos que tu tem que até mesmo encenar. Não, eu tô aqui, eu tenho... Depois eu quero sair dentro do ônibus, eu choro, não tem problema. E aí foi isso que aconteceu. Porque imagina se tu tivesse sido da forma desleixada, né? Que tu tivesse, de repente, não ia conseguir. Exatamente. Sem passar o papel alumínio no cabelo, como foi hoje no Legal com meu marido hoje, gente. Eu fiz, não deu tempo de ir lá no meu salão favorito pra fazer a escova na sexta-feira, eu fiz em casa um improviso. Ele, amor, vamos passar um papel alumínio e deu certo, gente. Vocês podem ver que tá sem cruz, né? Então, eu comecei a trabalhar na área de tecnologia. E eu fui transparente com eles, isso também é importante, né? Olha, eu não sei nada de tecnologia da informação, absolutamente nada. Eu sei de telefonia, eu tinha 18 anos, como é que eu ia saber muito da vida? Não, eu já tinha 21. Não ia saber tanto assim, né? Minha jornada profissional era curta. Não te preocupa, nós vamos te ensinar. Então, o que eu pensei na hora? Eu vou ter um CLT, eu vou ter um salário fixo, eu vou ter um auxílio alimentação, vou voltar a me alimentar bem, eu vou ter o vale transporte, tudo que eu não tinha, né? E eu ainda vou ser paga para aprender. E você pagar para aprender. Mas olha como é importante a visão, E ter essa... Como é que eu posso dizer? Ter essa visão, realmente. Não é a visão que eu quero usar, mas é... Porque ninguém começa de cima, né, gente? Isso. Exatamente. A gente às vezes vê até experiências lá no salão que as pessoas querem começar como se já fosse o profissional, mas tá lá no primeiro passo, aprendendo a lavar um cabelo, aí depois vai escovar. Só que ela não tem essa visão de que ela está sendo paga para aprender, né? Então... É raro, mas acontece muito, né? Acontece o tempo todo. Tipo assim, mas tu tá aprendendo. Mas eu queria tal coisa. Tá, e tu consegue me entregar isso hoje? Não, então... Vamos desenvolver, porque daqui um ano, de repente, tu tá entregando isso e aí tu tá onde tu quer. Mas as pessoas têm muito essa pressa e tentar pular a etapa, né? Tipo, de hoje pra amanhã, nossa, eu vou ser o... Sim, DiCaprio dos cabelos, no caso, exatamente. Né? E até mesmo o DiCaprio levou anos pra conseguir o Oscar, não é mesmo? Né? Quantos anos ele esperou, quantos filmes ele precisou fazer, né? Pra, então, o próprio meio dele ali reconhecer que ele era merecedor, né? Enfim, a nomenclatura que seja, né? Pra ele ganhar aquele troféu que fez só pra marcar mesmo. Não, eu sou
Tô dando certo naquilo. Mas teve uma exato. caminhada enorme lá atrás, né? Mas eu acho que isso é muito do ser humano, né? Essa autoconfiança, assim, de fez 1, 2, 3 vezes, eu acho que já tá dominando. Não, já posso agora andar sozinho. Mas falta, às vezes, vai faltar o acompanhamento de alguém que te dê a mentoria, que te dê a orientação, que te diga, olha, essa mecha não é assim, de repente, mas errei agora. E agora o que eu faço? Tem como consertar? Tem como consertar. Mas a pessoa que ainda não passou pela jornada necessária, ela vai começar a se bater ali, ela vai ficar preocupada e isso vai deixar o próprio cliente preocupado, ele vai perceber que alguma coisa está errada. Né? E o profissional que já passou anos e anos, 10, 12, 15 anos... Você já vai levar de uma outra forma. Não, ele vai ver vindo aqui, vai continuar conversando, vai tudo normal. Né? E a pessoa vai sair linda, plena ali depois da cadeira. Então, eu fui para a área de tecnologia, fiquei 1 ano e 2 meses com os meninos lá, e fui para a área de segurança da informação. Não sei se vocês lembram que eu comentei, eu não vou mais sair de trabalhar na mesma área. Se eu sair, eu vou para uma outra, né? Então eu fui para uma de segurança da informação para ganhar 3 vezes mais do que eu já estava ganhando. E aí começa aquele momento que tu diz assim, não, eu estou confiante, eu não sei. Eu falei a mesma coisa que eu disse para esse meu antigo chefe de segurança da informação. Eu não sei nada sobre segurança da informação. O que eu sei até aqui é infraestrutura. Mas se vocês estiverem dispostos a me ensinar, eu vou atrás daquilo que é necessário. Fiquei com eles 4 anos. E aqui nessa empresa entrou o quê? O passo que eu dei de me desenvolver ainda mais. Porque era uma empresa familiar, não tinha tantos colaboradores, mas era uma empresa de 30 anos, uma empresa super sólida. E eu tinha, como o perfil sanguíneo, eu já vou entrar, né, um pouquinho de cada um, para o pessoal entender, eu sempre fui a amiga de todos. E não por interesse, não, mas é por fazer parte da minha personalidade, né? Querer fazer com que o outro se sinta bem, de ouvir, de conversar, de se o ambiente tá pesado, eu já dou um jeito de fazer uma piada, uma coisa ali, né? Aquele dia lá que a Ana tava chorando desesperadamente, eu disse, se alguém queria ter filho, já não quer mais. Ficava um silêncio, né? As pessoas aflitas, meu Deus, o que a gente pode fazer pra ajudar essa criança a parar de chorar, né? Então eu já pensei, se alguém queria ter filho, não vai não. Acho que agora já vai repensar. Acho que agora já entendeu. Já vai repensar. Ou não, né? Ou é assim mesmo e eu vou encarar. Vou passar por isso. E eu comecei a ficar muito chateada porque o proprietário, que era meu chefe, né, o gerente comercial, ele era um perfil dominante. E eu um perfil sanguíneo. Tudo que eu fazia, eu falava pra ele, olha, fiz assim, fiz assado, fiz assim, fiz assado. Não, tá bom, show. E ele se virava na cadeira dele e seguia a vida. Eu pensei, mas... Só que o que acontece? Eu tinha uma colega que era o mesmo perfil que eu, mas ela era interna, ela fazia um atendimento de clientes que a gente chama na área comercial de SMB, que são os small business, são os clientes pequenos, os PMS, né? Os pequenos e médios. E eu já estava atendendo clientes que a gente chama de emergentes da enterprise, grandes clientes. E o meu chefe atendia, então, os Renner, Banrisul, Sicredi, as grandes empresas. Por quê? Ele tinha conhecimento, ele sabia fazer aquilo e eu não sabia. E eu sentava do lado dele. Tudo que ele falava para os clientes grandes, eu dava um jeito de vender para os meus. Porque eu ouvia a dor, eu dizia, não vou ter um jeito, eu vou vender isso aqui. Então eu comecei a vender coisas que ele vendia e ele começou assim, tá, mas como é que tu fez isso? Não, é que tu falou pro Sicredi ou pra empresa XY, tal coisa. E essa era a dor da Todeskine. E aí, só que ele não precisava de 1000 licenças, né? Como o Sicredi, ele precisava de 5. Aí eu vendi 5. Interessante. E aí, interessante, ele achou interessante, tô indo bem. Mas essa minha colega, ela ficava, não, teu chefe chegou e perguntou onde é que tu tava. Eu disse, não, mas eu falei com ele há pouco, por que ele não me perguntou? Ele sabia que eu tava no Hospital Mãe de Deus. Eu ia falando, dando as nomenclaturas, né? E aquilo ali começou a me consumir. Eu comecei a botar tudo numa caixinha. Eu disse, mas por que ele tá fazendo isso, né? Mas eu não percebi o quê? Que era uma questão comportamental. E eu era muito amiga dela. A gente saía dali, ia fazer happy hour e almoçava e final de semana. Eu contava da minha vida pra ela, contava dela pra mim. Eu nunca imaginei que era uma coisa que ela falava da forma que ela interpretava. E eu comecei a culpar quem? O meu chefe dominante. O leão, né? O imponente. Porque ele não me reconhece, porque ele só pergunta de mim pros outros quando eu não tô aqui. Ele, sabe? E eu comecei a ficar desmotivada. Aquilo ali começou a me desmotivar, a tal ponto eu batia as minhas metas, eu fazia os meus resultados, eu ia para Curitiba uma vez por mês, ou a cada 2 meses, né? Eu fazia 25, às vezes, reuniões de uma semana, porque a estratégia era o quê? Eu vou ficar 5 dias aqui, eu preciso atender o máximo possível de clientes para quando eu voltar,
eu gerenciá-los de lá, né? E aproveitar o recurso da empresa que eu tô vindo para cá. Então, era café da manhã com o cliente, eram as reuniões da manhã, era almoço com o cliente, era à tarde, era happy hour, e assim eu ia indo. Então, eu conseguia fazer essa agenda, né? Entendi. Estrategicamente, atender todos eles. Mas eu tava muito desmotivada. Eu tava, assim, numa desmotivação, chateada, sabe? E quando tu tá desmotivado e tu não tem maturidade, tu contamina as outras pessoas. Porque aí tu passa a tua visão pro outro. E aí o outro começa a pensar, é verdade, essa pessoa tem razão. Não, aí começa, e era exatamente o que eu estava fazendo. Disse, não tá legal, tô olhando outras oportunidades, porque isso, porque aquilo. Até que um dia, uma das minhas melhores amigas, ela fez a formação coach. Naquela época, lá em 2014, estava no auge, né? Cursos de formação e capacitação. E eu procurei ela, disse, olha, eu quero fazer contigo, porque eu preciso criar uma estratégia, eu preciso tirar todo o meu planejamento de carreira da minha cabeça e botar no papel. E aí tem uma estratégia. Na terceira sessão, ela me falou assim, Fran, em que momento tu vai perceber que a culpa não é do teu chefe? Mas claro que é! Tu é minha amiga, eu tô te contando, tô te falando, né? Não. É uma questão de perfil. O teu perfil é assim, o perfil dele é assado. Uhum. E eu quero que tu fique... Até eu te liberar, tu não vai mais almoçar com os teus colegas. Pronto, me deu uma pulanhada. Meu Deus. E agora? Como assim eu não vou almoçar com os meus colegas? Como é que eu não vou me relacionar com eles? Na primeira semana eu percebi. Porque ela queria que eu saísse daquele cenário. E eu continuei almoçando sozinha. Comecei no vegetariano, nunca fui tão saudável na minha vida, porque o lugar que ninguém ia era onde? No vegetariano, obviamente, né? E aí, ainda fazia, eu ia treinar no horário do almoço, e no final da tarde, porque eu tinha um período ali pra ir pra faculdade, ao invés de eu fazer happy hour com elas, eu ia pra onde de novo? Pra academia. Aí eu já tomava banho, chegava em casa toda arrumada, era só dormir e trabalhar no outro dia. E eu comecei a perceber. Disse, olha, meu Deus, as coisas coitado, foram mudando. Eu massacrei ele. Aí eu comecei a entender onde é a minha parcela, onde é do outro. O que é meu, o que é dele, o que é meu, o que é dele. E foi indo assim, né? Mas naquele momento eu não estava preparada para terminar o meu processo coaching. Porque começou a mexer em tantas coisas que eu não estava preparada e eu pausei. Mas surgiu uma ideia, que foi de eu me tornar um hub comercial e passar a atender várias revendas de tecnologia, né, dividindo o meu trabalho e o meu valor entre várias empresas. Então, eu pedi demissão, abri a minha empresa, pedi demissão e representei 12 revendas de tecnologia. Então, elas me pagavam para ser comercial deles fora da empresa. Então, eu vou visitar a Casa Gamba. Qual que era a sacada? Eu vou visitar o Gil e a Bruna e vou apresentar as 12. Em vez de eles receberem 12 fornecedores, eles vão me receber, eu vou entender o que eles precisam, o momento que eles estão, o que eles utilizam, vou depois repassar para esses 12 e vou negociar as oportunidades que tem para aquele momento. Então, foi isso que eu fiz. Foi difícil? Foi, porque ser empreendedor, ainda mais naquela época que foi 2016 ali, que também teve uma instabilidade, né? Foi mais um passo ali que eu tinha pra me conhecer. Aí começa a vir coisas da infância, e tu não quer repetir padrões, porque é uma avalanche de conhecimento. Depois que tu abre a porta pra conhecer, pra te desenvolver, pra ler, não é um caminho sem volta. Não consegue mais parar. É como se fosse um vício aquilo ali, né? Uma dopamina. Eu preciso conhecer mais. A gente fica meio alucinado, inclusive as pessoas às vezes até começam a se afastar da gente porque começa a ficar chato, né? Para alguns. Pra gente a gente tá no sétimo céu, né? Então, eu abri a empresa e fui para esse caminho aqui do empreendedorismo. E continuei aprendendo sobre comportamento, eu já sabia o meu, e isso foi decisivo para o sucesso das vendas. Porque no momento que eu chegava num cliente, eu sabia que eu tinha que ser ou objetiva, eu vendo isso, o resultado é isso, o que tu tem, isso, não quer, não dá. Às vezes a reunião era de 1 hora, às vezes era de 15 minutos. E eu não me doía mais. Durou 15 minutos, ele nem quer saber de mim, nem quer saber, ele nem queria me dar atenção. Passou a não levar. Não, ele só é objetivo. Aí o outro, ele é mais metódico, ele é mais planejador, ele quer ver com calma, quer pensar, quer testar o produto.
E com o tempo, isso vai se tornando tão automático que tu não fica mais um robô, assim, né? Observando as pessoas. Ai, deixa eu ver agora se ela fizer isso, ela lê tal coisa. Não, tu vai conversando e tu já vai sabendo. E aí, assim, eu fui indo, né? Eu tenho relações até hoje com esses clientes, porque depois eu recebi uma oportunidade e aí entra também o networking, né? A facilidade de alguns perfis, né? Então, por exemplo, o sanguíneo, que a gente já tá falando, e eu vou já destrinchar um pouco sobre ele pode ir sozinho no evento. Vai dar 10 minutos, ele já distribuiu um monte de cartões, ele já conversou com um monte de gente, é o Relações Públicas. Se faltar o apresentador, ele sobe lá e pega o microfone, já vai falar, já vai fazer. Não tem, vou sozinho, não tem problema. Chegando lá, vai ter outras pessoas lá que também vão estar sozinhas. Tu puxa um assunto, pois, opa, desculpa aí, pisei você querendo teu pé, mas que bonita sapato, tu vê, veja bem. Aí tu já vai indo, né? Tu já vai conversando. Aí já começa. E quando tu tá na frente de um dominante, tu tem que saber que é ele que tem que falar, ele que tem que puxar o assunto, ele que tem que dizer quando começa, ele tem que dizer quando termina, e tá tudo bem, né? Fran, eu tô muito ansiosa. Vai saber qual é o teu perfil. Eu ia dizer, gente, olha, vocês vão me dando uns stops aqui. Mas antes, vamos agradecer muito, né, aos nossos patrocinadores que estão aí com a gente. Como o Viva Farma já está com a gente, é o 3º ano de Viva Farma. Terceira temporada. Uau. Terceira temporada. Maria Acessórios de Luxo, Cloud Store, também que é quem me veste. A terceira temporada Terceira temporada também. Homem.com, maravilhosa. Segunda temporada. Espaço Menon, segunda temporada também. Também tem uma galera aí que apoia o nosso podcast. Show de bola. Muito obrigada. Empresas incríveis. São. E são estratégicas. Ouvindo são algumas, a gente já sabe. Essas aí estão no caminho, ó. Nota 10. Então, e essa questão do networking, ela é muito... Eu tenho uma... Eu ia postar esses dias, mas como deu toda essa situação no Sul, tu fica meio... Tu te recolhe. Todo mundo se recolheu um pouquinho, né? Assim, por mais que tu queira... seguir a vida, não tem como. Durante um período a gente tem que ficar enlutado pelos que estão em luto também, né? A gente tem que entender o momento. Exato. Mas eu tenho uma caixa cheia de cartões. Eu tenho um apego àqueles cartões, que no dia que eu me mudar de novo, eu vou levar eles no carro, como se fosse a caixinha de ovos. Porque em 1 ano e meio, gente, a quantidade de cartões, uma caixa de sapato mesmo cheia, em 1 ano e meio eu fiz. Que foi quando? Quando eu vendi a minha empresa. Eu vendi a empresa porque eu recebi um convite para trabalhar na maior distribuidora de tecnologia do mundo, que é a Ingram Micro. Através de um antigo diretor da IBM, porque, veja bem, quando eu abri a minha empresa, eu estava ampliando o meu leque também de relacionamento. Eu não estava só falando de segurança da informação, com uma quantidade X de fabricantes desse segmento, mas, sendo a minha empresa, eu comecei a falar com fabricantes dos mais diversos, porque às vezes eu não tinha algo no meu portfólio, mas eu sabia de um cliente que havia fechado um projeto com tal X, eu ligava, essa revenda de confiança, tu acha que é legal essa fabricante, como é que tu tá te sentindo? Porque se for bom, tu me passa o contato, porque eu tenho um cliente que precisa. E aí eu comecei a ir nesse caminho. E nisso eu conheci meu antigo líder, que depois de 3 pessoas, olha só como é que realmente é a importância do networking. 3 pessoas em momentos distintos referenciaram o meu nome para aquela posição, que era para criar uma estratégia igual a que eu tinha na minha empresa, onde eu fazia essa triangulação, eu não trabalhava só com a distribuição. Por que é um distribuidor? Ele pega com uma mão, ele entrega com a outra. Ele faz todo o caminho de faturamento, de treinamento. Então, a quem fabrica o produto, ele sai de cena, ele se torna mais estratégico e o distribuidor é que é o responsável em ir atrás dos clientes, em capacitar esses clientes, em entregar o produto, em faturar e todo esse manejo, né? E eu falei para ele assim, não, muito obrigada. Depois de 4 anos, a empresa já estava mais assentada, né? Eu já tava feliz da vida, nossa. Porque aí tu vai botando marcos na tua carreira, que isso é muito importante para o empreendedor. Sim. Porque o empreendedor, muitas vezes, se não quase todas elas, é um caminho solitário. Sim, diferente de um CLT que tu vai subindo nos degraus, né? Tu começa como trainee ou como júnior, aí tu vai para pleno, vai para sênior, vai para master, vai para especialista. Tu não tem isso no empreendedorismo. Então tu precisa botar alguns marcos e às vezes eles precisam ser palpáveis. Então qual que era um dos meus marcos? Eu vou ser cliente personalité do Itaú. Era assim. Eu vou comprar uma bolsa da Louis Vuitton, sei lá. Vou comprar uma BMW. Não era pra mostrar pra alguém, era pra dizer assim, ó, cheguei aqui, ó, cheguei, agora falta esse aqui, agora falta esse. Porque, claro, financeiramente, ninguém vai abrir uma empresa pra não ganhar dinheiro. Só pra ter liberdade, né? Isso não existe, né? Pode ser muito bonito pensar isso, mas não é assim que funciona, né?
Então, eu vendi a empresa porque eu sabia que eu não ia dar conta. E como eu sei que eu entro de cabeça no trabalho, como é que eu ia gerenciar a minha empresa e mais esse novo desafio? Então, eu fui para a Ingram, fui para a Ingram, onde eu fiquei também 3 anos, né? Fiquei 3 anos. Desenvolvi, fiz o papel todo que precisava. E lá eu tinha contato com mais de 100 fabricantes. A minha clientela eram mais de 150 revendas. Eu recebi um território super enxuto. Assim, era tirar leite de pedra. E aí, de novo, entra aquela questão que vem desde a minha infância de como é que eu vou fazer isso acontecer em um menor tempo, com menos esforço, mas que o meu resultado ele venha. Porque, então, eu passei CLT de novo e toda aquela estrutura. Então, eu enxuguei, né? Antes de eu sair, eu disse, eu só vou sair da Ingram no momento que eu atingir 200% da minha meta. Estava muito claro isso, que nesse período eu já tinha engravidado, eu engravidei do Caio, né? Do meu primogênito, né? do Caio. E eu disse, gente, mas como é que eu vou fazer agora? E grávida, eu tive psoríase na minha gestação. Porque eu entrei em colapso, assim, meu Deus, essa gestação não era... Queríamos, mas não era para aquele momento. Não era para agora. E aí, minha cabeça, eu vou fazer esses 200%. Na minha cabeça estava 200%, porque eu sabia que ali era a minha vitrine para um outro universo. Mas, né, vamos deixar as águas rolar. Veio um parto, depois veio pandemia, veio um monte de coisa e a gente vê que as coisas acontecem no tempo que elas precisam acontecer, mas existe o nosso caminho. A gente precisa caminhar para que elas aconteçam também, né? Elas não vão simplesmente surgir, assim, como um milagre, né? Às vezes acontece, mas é raro. E então eu fiquei na Ingram nesse período, fiz os 200% da minha meta. Então, de 150 clientes que eu tinha, eu enxuguei eles para 30 clientes. Quando eu comecei, eram 5 milhões que eles faturavam, 150. E os 30 depois começaram a faturar 40 milhões no ano. Eu saí de 5 para 40. E aquilo ali, para mim, valeu mais do que dinheiro. Porque ali eu percebi que eu sabia fazer aquilo, porque eu tinha essa dúvida. Tu faz terapia, tu faz análise, faz tudo que é coisa. Mas existe, às vezes, os momentos que tu precisa... Segurança, né? Então aquilo ali, não, tá, fiz os meus 200%, então aceitei a oportunidade, né, o convite de ir para o Grupo Boticário, que é onde eu estou hoje, né. Então, eu sou estrategista comercial e de carreira para empreendedores, visto nessa, que eu consigo dar essa mentoria, essa ajuda, mas eu estou especialista de sucesso do cliente. Né? Então, eu estou ocupando, né, esse crachá é meu, daqui a pouco, quem sabe, em algum momento, eu vou entregar ele, né, e voltar para um outro momento. Mas... quando eu saio de um papel de relacionamento, eu me entristeço. E é aí que eu sei que a área comercial é a minha pegada. É a minha pegada. Então, não é da noite pro dia, às vezes, que a gente vai descobrir. Mas é bom experienciar. Por exemplo, se diz muito, dou um passo para trás para dar 2 para frente. E é assim mesmo. Às vezes, tu vai precisar sair da ação para operação. Pelo menos para degustar. E isso, quando tu tá dentro de uma empresa... independente do porte, mas que a liderança te permite fazer essa transição, precisa aproveitar. Mas conhecer, eu acho, os perfis comportamentais é muito mais importante. Aqui eu acho que a gente pode começar já a destrinchar eles, né? Porque... tô pronta. Eu pego um assunto, engancho no outro, mas eu realmente acho que vai ser final muito... do nosso podcast. Vai ser muito útil para quem... Fiquem atentos para descobrir. É muito útil. Vai ser muito útil tanto para empreendedores, né? Conhecerem melhor, independente do nicho, se é varejo, se não é, se é consultoria, se não é, porque conhecer vai ajudar a fidelizar e a converter novos, né? Então, isso é muito importante. Sem contar a estratégia de liderança dos próprios colaboradores ali, né? Então, vamos começar pelo perfil dominante, né? Vamos começar com o perfil dominante. Deixa eu até me organizar aqui, gente. Dominante ou executador, né? Existem várias linhas, aí tem o DISC, daí tem outras, mas tem uma que a gente pode abordar numa outra oportunidade. Eu não estou aqui me convidando, eu só estou fazendo uma sugestão pra gente falar sobre isso em algum outro momento. Por favor, já estou pensando nisso. Que é os Big Fives. Que é uma teoria aceita já, né, na área acadêmica e na área de neurociência, que é um acompanhamento que foi feito com crianças desde bebezinho. Então, é totalmente diferente, já vem uma pegada mais científica mesmo e comprovada, que são 5. Porque hoje a gente vai falar de uma metodologia para identificar que são 4.
Mas aqui a gente já sai do raso e vai começar a ir pro profundo, né? Então, o dominante é o executador. É aquele preto no branco que não gosta de burocracia, que é o resolutivo. E normalmente ele faz um trabalho solo, porque ele vai fazendo. Se ele precisar falar assim, ó, consegue varrer esse cabelinho aqui pra mim? Se ele precisar falar, ele já varreu. Porque ele já vai fazendo. Gente, é muito Giovanni. Entendeu? E não significa que o fato de ele ter pedido pra varrer, ou não ter pedido ele ter ido varrer, significa que ele tá dando uma indireta pro outro. Ó, tu não varreu, agora eu aqui tô varrendo. Porque tu não varreu. Não, é porque faz parte da característica. Tava precisando varrer, eu peguei e varri. Eu tô aqui, né? Tô vendo, tá todo mundo lavando o cabelo ali, eu tô aqui. Não significa que seja uma indireta pra alguém que poderia ter feito aquela atividade ali, né? E ele também é muito estrategista. Ele é da meta. E ele vai fazer até chegar. Tem que fazer uma dieta. É nas gramas. É nas gramas. O sanguíneo já... tem uns 5 gramas mais de arroz aqui. Não tem problema. Amanhã eu tiro 5. Amanhã já vai... Não. Ou chega aquele momento assim, não, já sei mais ou menos, 2 colheres de arroz, uma de carne, uma de feijão. Não vou mais pesar. Ele já vai indo. Mas não vai. Assim como outros perfis que também têm essas qualidades, né? Aí tem os pontos que a gente pode ver aqui como de melhoria também, né? De desenvolvimento do perfil dominante. Que é ser um pouco mais paciente com o outro, que é diferente dele, né? Principalmente eu, né, Gil? Eu sei que às vezes deve dar um nervoso. Assim, a pessoa não para de falar, mas eu acho até que tem mais conexão, né? Porque tem essa aceleração que o dominante adora. Sim. Fazer rápido. Isso aí. Mas fazer rápido não significa fazer de qualquer jeito. Exato. Eu falo muito pro Gil eu falo assim, Gil, você precisa ter calma, porque não é todo mundo que tem o mesmo ritmo que você. Eu fico pra ele, tipo, você pensa rápido, você executa rápido, mas não é todo mundo que consegue ter o mesmo ritmo, né? Porque o Giovanni se deixar voa, né? E aí, às vezes, eu peço, tipo, vamos fazer, tem que fazer bem feito. Aí quando eu vejo a pessoa, ela está fazendo lento. Eu falo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fazer bem feito e fazer devagar são coisas diferentes. Essa é uma das minhas frases. Eu falo, lembra que fazer bem feito não é fazer devagar. Exatamente, né? Exatamente. E aí causa essa ansiedade, mas esse desconforto. Assim, poxa vida, vamos, gente, vamos lá, para fazer, né? É para daqui a pouco. Então, ele faz rápido, ele é mais acelerado, e todas as empresas precisam de um dominante. Porque imagina com os outros perfis. Nossa, vai ser só cafezinho, vamos tomar um café, vamos conversar. Né? Aniversários, não, a coisa não vai pra frente. Precisa ter o dominante pra dar aquele ungido ele entra numa dessas características sanguíneo, colérico... Não, o dominante é o dominante. Então, nós temos aqui o dominante. Tá. Nós temos o planejador, né? Planejador. Nós temos o sanguíneo. Também temos o sistemático, o melancólico, que algumas pessoas costumam também referenciar ele como um perfil melancólico. Como eu comentei, né? Existem várias linhas, né? E isso vem desde 300 anos antes de Cristo, né? Os gregos, aí também tinha aquela época eles pegavam os elementos da natureza, né? Terra, ar, fogo, água, sabe? Então, sim. Tinha isso, e depois tem os outros perfis. Dentro do coach tem o tubarão, que é o dominante, tem o gato, que é o sanguíneo, aí tem a águia, que são os mais melancólicos, os mais imaginativos, assim, e tem os planejadores, são os lobos. Inclusive, se tu olhar esses animais e depois fazendo análise com os perfis, tu vai ver que é exatamente isso, né? Então, esses são os 4 principais, né? E que a gente está falando da teoria, vamos dizer, o DISC, por exemplo, né? Que é muito falado. Tu faz o teste ali, eu faço esse teste, costumo fazer. É um relatório que sai com mais de 20 páginas. Ele não só te diz sobre o teu perfil, mas ele te orienta como tu é liderado, como que tu lidera. Porque, veja bem, por exemplo, o perfil dominante, ou o perfil colérico, ele é um líder nato. Ele já nasce com isso. Exatamente. Até por a Bruna falou isso outro dia. Que, tipo, eu não sofro com isso. Porque a minha é bom fazer isso. Não, sabe que uma vez eu fui ministrar uma palestra sobre colorimetria, enfim, num evento em Porto Alegre. E tinha pessoas ali de várias áreas da estética. Cabelo, maquiagem. E aí estava tendo uma palestra
teve uma palestra depois da minha de visagismo, e eu tava sentado ali na frente, escutando a palestra. E aí o palestrante, ele falou, a gente tem um exemplo nato aqui. Ele falou, eu não conheço, mas vendo é um exemplo nato de um colérico, né? E aí ele chamou lá e deu as características e era eu. Então, pra mim, isso é assim. Realmente muito natural, né? É natural. E quando nós conhecemos essas características, existe aquele passo também de aceitação. Eu sei onde eu sou muito bom, eu sei onde eu preciso trabalhar, os meus pontos de melhoria, eu sei, mas dá uma leveza pro dia a dia. Isso faz parte de mim, não é uma coisa que eu criei, que eu imaginei. Isso é minha característica, daí tu pode olhar inclusive pro meio profissional, né? Será que eu estou na função correta? Será que eu não me desempenharia melhor em uma outra? Né? Será que... Sabe? Começa a fazer algumas reflexões, né? E agora indo, então, vamos pegar ali o perfil... Vamos pegar o sanguíneo, que a gente falou bastante, né? Só fazer um resumo, porque eu trouxe vários elementos já, né? Então, ele é mais comunicativo. Ele chega num ambiente, ele já sociabiliza. Ele é super motivado, né? Assim como o dominante, que o dominante é muito otimista. Muito. Né? O perfil sanguíneo também é. Ah, virou... Não, gente, virou aqui, mas a gente limpa, tá tudo certo. Não tem, sabe? Leva as coisas com mais leveza e, de repente, por alguns perfis, isso peso, vai ser... Né? Não, ele vai fazendo, é a vida, né? Tá sempre feliz. O momento auge dele é sentar, tomar um café e conversar e falar. O mundo pode estar acabando, mas ele tá ali... Fazendo que nada tá acontecendo. Exato. Depois ele resolve, vai dar um jeito, ele vai dar um jeito, né? Então, mas em contraponto, por ele ser assim tão expansivo, tão de boa, ele pode gerar uma impressão de oba-oba. Eu acho que eu sou sanguínea. Não. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que ela já é mais planejadora, já mais Não, acho que melancólica não. Mais fleumática. É que no visagismo é fleumático, que é o que o planejador. Mais fleumática, eu acho mesmo. Que é o perfil do César, por exemplo. São muito ouvintes, são ótimos ouvintes. Eu sou mesmo. Eles são ótimos ouvintes, se dão super bem com perfis como os nossos, né? Porque eles geram são mais essa... slow, né? Ele consegue trazer essa calmaria, né? Gosta das coisas, uma rotina, né? Gosta de rotina, gosta das coisas certinhas, do horário, vai cumprir o horário, é muito leal, é uma pessoa que tu não precisa, em nenhum momento tu vai duvidar de algo, não, porque a lealdade impera aqui nesse perfil, né? Depois nós temos, então, o perfil que a gente fala ali mais dos melancólicos, mas em que sentido? Eles são muito metódicos. Então, se ele tiver que falar para o melancólico, vamos usar Santa Catarina, ele vai se programar com 3 meses de antecedência. Não adianta tu dizer, vamos amanhã. Se é o dominante, vamos amanhã, que hora? 5:05. Lá a gente vê onde a gente vai dormir. Não sei, a gente chegando lá, vamos. A gente resolve lá. Agora, o melancólico, isso já é o apocalipse, né? Ele vai, não vou, porque ele precisa avaliar os riscos, ele quer ver todas as formas, né? Ele é muito empático ao mesmo tempo, então isso é uma característica muito legal desse perfil. O fleumático também é muito empático, né? E aí, olhando esse contexto, a gente consegue perceber que dentro dos times existe a necessidade de ter todos. E precisa ter também um entendimento do time. Eu sei que tu é fleumático, eu sei que... E vocês vão falando uma linguagem do outro e a coisa vai se tornar leve. Porque tem que aprender a lidar, né? Então você tem que ter uma consciência do que você é e a consciência do perfil do outro também, exato. Pra não ter... Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Pra gente não sair... Eu, né, no caso, sair um pouco do foco e a gente se estender mais uma hora aqui. Mas vamos pegar o exemplo do salão, né? Chegou um fleumático. Ele já sabe o que ele quer e é aquilo ali. Ele não quer mudar. Se ele tá 20 anos com o cabelo daquele corte, precisa acontecer algo muito extraordinário na vida dele para ele decidir mudar. Ele tem que estar muito seguro daquilo. Ele vai chegar, não adianta sugerir para ele outra cor, outra coisa. É aquilo ali. Né? E quando ele precisar decidir alguma coisa, ele precisa de tempo. Então, tu vai sugerir para ele... No mês seguinte, quando ele for lá de novo, ele vai ter pensado sobre aquilo, e vai ter avaliado, vai entrar no Pinterest, vai ver referências, e aí ele vai tomar a decisão. Não adianta querer acelerar. Já o dominante, ele vai querer... Vamos fazer assim, mas faz ligeiro. Vai, corta aí, seca, tá tudo certo. Já quer ver como é que vai ficar. O sanguíneo, ele vai sentar ali,
e ele vai querer conversar. Tu pode ir fazendo, mas se tu conseguir conversar e fazer ao mesmo tempo, nossa, melhor. Se ele tiver que ficar quietinho, ele vai mexer o pé, ele vai ele vai ficar mexendo no celular, alguma coisa ele precisa fazer. Né? E o melancólico é um que ele vai ser mais introspectivo. Ele vai sentar ali, ele vai dizer o que ele quer, e se tu não falar com ele, ele não vai falar contigo. Mas aí não significa que ele não esteja gostando, não significa que ele tá num mau dia. Ele simplesmente é assim todos os dias, né? Sim. É o perfil dele. Então entender o cliente ajuda muito. Vamos pegar um perfil mais comercial no sentido de varejo, né? De loja, assim, né? Que entra o público ali. Sem que tu precise ir atrás dele, né? Ele vem sozinho. Farmácia, por exemplo, né? A Viva Farma, e até mesmo de vestuário. Se a pessoa já chegou falando e conversando, não sei muito. É um sanguíneo, ele não sabe, ele entrou ali porque ele viu uma coisa que ele achou legal, ele sabe como combina com ele, mas queria ver o que tem lá dentro. Então ele quer conversar, ele quer tomar o cafezinho, às vezes ele vai passar ali só pra tomar o chá. Eu vim saber como é que tu tá, não veio com banana, mas saber como é que tu tá. O dominante, ele quer o objetivo, eu quero ver essa camisa, não precisa provar, eu já sei, eu quero essa cor aqui. Não insiste, não empurra mais nada. Ele quer aquilo ali e deu, né? O melancólico também, ele vai chegar já decidido do que ele quer. E ele vai se incomodar se ficar pressionando muito. E o que é mais fleumático, ele vai chegar e vai dizer, eu quero provar uma calça de sarja. Azul. Já vai. Não adianta tu querer trazer um jeans lavado ou rasgado ou vários... Não, eu quero essa. Para ele não se incomodar, assim, deixar o outro, ele vai pegar, mas não vai provar. Mas não adianta querer empurrar. Sabe? Então, quando eu entendo isso, eu vou aumentar as minhas vendas, eu vou aumentar a minha conversão, vou fidelizar, porque tu vai estar num ambiente fluido, a coisa vai acontecendo automaticamente. Porque a tendência que eu tenho é querer me comunicar e agir como eu gosto de ser tratado. E aqui entra quando eu diminuo para o outro crescer, né? Porque esse é o papel do atendimento ao cliente. Então não precisa só... esquecer as tuas prioridades. Exatamente. E se colocar a serviço naquele momento. Porque todos somos prestadores de serviço, né? Estamos ali para servir, não para ser servido. O cliente não vai entrar ali para, né, que tu... Não, senta aqui, deixa que eu faço para ti agora. Não é assim, né? Então, essa busca e entender, ela vai desbravando outras coisas, né? Mas eu acho que dentro para um começo, para quem está nos ouvindo e nunca foi atrás ou não sabe, agora provavelmente já deve saber um pouquinho, né? Já deve entender, eu sou #sanguíneo, né, o mais objetivo. E esse disque que tu falou que faz, tu faz para as outras pessoas, no caso. Então, digamos, eu quero fazer o meu disque, né? Eu te procuro e aí tu vai prestar esse serviço. Que legal. Eu quero fazer o meu disco. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas aí deixa teu Instagram, pode ser? Pode pra ser. galera te procurar aí e de repente fazer essa... essa análise, né? Fazer essa análise. Vocês vão chegar lá no meu Instagram, vocês vão ver que ele tá meio obsoleto, porque eu foquei muito nos stories, porque o meu perfil sanguíneo quer se relacionar com aquele público que já tá ali, né? Mas vai vir muita novidade. Então o meu Instagram é Fran Nunes, original _. E aí pode botar lá. Original _. Isso. E qualquer coisa pode mandar pra gente também, que a gente encaminha o perfil. A gente super encaminha. Pode entrar lá. E é super rápido esse teste, porque eu vou mandar o link, ele vai responder algumas perguntas ali e já vou ter o relatório baseado naquelas respostas. Depois a gente tem 1h30, 2 ali de conversa para que ele consiga se situar e já sair com algum plano de ação. Que legal isso. Não, eu adorei. Super legal. Aí vai porque é um norte, né, pra gente se conhecer. Eu penso nisso muito... Queria ter tido isso lá no comecinho do salão, né? Porque entender a tua... Porque a gente tem 2 perfis completamente diferentes. Eu lembro que, desculpa, quando eu comecei eu me perdi muito. Sabe? Em lugares errados que não tinha nada a ver com o meu perfil de atuação. E que era, com certeza, o perfil nato do Gil, né? Sim. E aí, com o tempo, a gente vai se lapidando. Só que a gente acha que perde time, perde porque ritmo nesses encaixes. É super natural, né? eu querer ser aquilo que eu admiro no outro. Mas aí eu também não estou exercendo o meu, né? A minha essência ali, né? Onde eu vou desempenhar, realmente vou agregar dentro da estrutura, né?
Então, isso para times comerciais. Eu faço consultoria, né, de consultoria comercial, estratégias, né, de ação comercial, linkado com inovação, porque eu preciso ser disruptivo também no meu mercado, né, dar passos mais diferentes para crescer. E aí, essa mentoria para empreendedores junto, assim, nessa... E qualquer estabelecimento, tipo, qualquer seja estabelecimento. salão, loja, farmácia. Qualquer estabelecimento. Que massa. Isso aí. Perfeito, Adorei. muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado aos nossos apoiadores, Viva Farma Farmácias, Maria Acessórios de Luxo, Cloud Store, Homem.com, Espaço Menon. Semana que vem estamos de volta. Obrigado, Fran. Eu que agradeço. Beijo pra Obrigada, vocês. foi um prazer. Obrigada. Passa muito rápido, né? Nossa, boa. Não, e A gente passou que uns 3, 4 minutos. É gostoso, vai, né? É ótimo. uma Não, é coisa porque a boa. Fria tem esse perfil comunicador, isso é ótimo. Não, isso é incrível. Porque se é aquela pessoa que, tipo, tu pergunta, responde aquilo aí, top, stop. Porque muitas vezes a gente não sabe Aí tudo dá que tu um- pode falar, né? Porque o nosso papel aqui não é falar, é escutar. É escutar, é E diferente. dar, né, uma direção. Não, foi ótimo. Não, sensacional. Queremos que tu volte. Nossa, sim. Ok.